Meu tio recebeu uma ligação que mudaria sua vida, para sempre. 23 milhões de reais acabavam de cair na conta dele. Mas em menos de 48 horas, todo esse dinheiro desapareceu sem deixar rastro. E o pior? Ele não tinha a menor ideia de como isso aconteceu. Meu nome é Lucas e essa é a história mais insana que já aconteceu na minha família. Uma história que envolve ganância, traição e segredos que ninguém imaginava que existiam. Tudo começou numa quarta-feira comum de abril. Meu tio Roberto estava tomando café da manhã quando o celular dele tocou. Era um número desconhecido. Ele quase não atendeu, mas algo dentro dele disse para pegar a ligação. Do outro lado da linha, uma voz formal se apresentou como advogado de uma firma em São Paulo. O homem perguntou se ele era Roberto Alves Ferreira, filho de Maria Conceição Ferreira. Meu tio confirmou, ainda sem entender nada. O advogado então soltou a bomba. Uma tia distante da minha avó, que ninguém da família tinha contato há décadas, havia falecido. Ela não tinha filhos, não tinha marido, e no testamento dela constava que toda a herança deveria ir para os descendentes mais próximos da irmã dela. Essa irmã era minha avó, que já tinha falecido há 5 anos. Por isso, meu tio era o único herdeiro direto. Roberto ficou em choque. Ele perguntou quanto era a herança. O advogado respondeu que, após impostos e taxas, o valor líquido seria de 23 milhões e 400 mil reais. 23 milhões. Meu tio quase caiu da cadeira. Ele trabalhava como gerente de uma loja de materiais de construção, ganhava um salário ok, mas nunca tinha visto nem de longe uma quantia assim. A esposa dele, minha tia Cláudia, estava na sala quando ele desligou o telefone. Ela viu a cara dele branco, suando frio, e perguntou o que tinha acontecido. Quando ele contou, ela começou a chorar. Eles sempre tiveram uma vida simples. Não passavam necessidade, mas também não sobrava muito no final do mês. Tinham 2 filhos de adultos, um carro velho, uma casa própria que ainda estava pagando. Essa herança era literalmente um milagre caindo do céu. O advogado marcou uma reunião para sexta-feira da mesma semana, 2 dias depois. Ele explicou que o processo estava tudo certo, que os documentos já tinham sido validados pelo juiz e que na sexta eles assinariam os papéis e o dinheiro seria transferido para a conta do meu tio. Roberto mal dormiu naquela noite. Ele ficava pensando em tudo que poderia fazer com aquele dinheiro. Quitar a casa, comprar um carro novo, ajudar os filhos, fazer uma viagem com a esposa, talvez até largar o emprego e abrir o próprio negócio. As possibilidades eram infinitas. Na quinta-feira, ele contou para a família toda. Juntou todo mundo na casa dele naquela noite. Eu estava lá junto com meus pais, meus primos, todo mundo. A energia no ar era de pura felicidade. Finalmente, algo bom estava acontecendo com alguém da família. Meu tio sempre foi uma pessoa boa, trabalhadora, honesta. Se alguém merecia aquilo, era ele. Mas tinha uma pessoa na sala que não estava tão feliz quanto os outros. Meu primo Rodrigo, filho mais velho do Roberto. Ele tinha 28 anos na época e sempre foi meio problemático. Já tinha se envolvido com drogas quando mais novo, devia dinheiro para um monte de gente e tinha fama de não ser muito confiável. Mas era filho, né? E meu tio sempre perdoava ele, sempre dava mais uma chance. Rodrigo ficou o tempo todo no canto da sala, mexendo no celular, sem falar muito. Quando todo mundo foi embora, ele puxou o pai para um canto e pediu para conversar em particular. Minha tia me contou depois que eles ficaram quase 1 hora trancados no quarto. Quando saíram, meu tio parecia preocupado, mas não quis falar sobre o assunto. Na sexta-feira de manhã, Roberto acordou cedo, colocou a melhor roupa que tinha e foi para São Paulo com a esposa. A reunião era às 10 da manhã, num escritório elegante no centro da cidade. O advogado recebeu ele super bem, ofereceu café, explicou cada detalhe do processo. Estava tudo certinho. Meu tio assinou uns 15 documentos diferentes e o advogado garantiu que a transferência seria feita ainda naquele dia. E foi. Às 3 da tarde, meu tio recebeu uma notificação no celular. A transferência tinha sido concluída. Ele abriu o aplicativo do banco e quase teve um treco. Lá estava. 23 milhões 417 mil reais. Na conta dele. Ele mostrou para minha tia e os dois começaram a chorar novamente. Era real, não era sonho. O dinheiro estava lá. Eles voltaram para casa em silêncio, ainda processando tudo.
Pararam num restaurante chique para comemorar. Meu tio pagou a conta de R$ 300 sem nem pestanejar, coisa que ele nunca faria normalmente. A sensação de não ter que se preocupar com dinheiro era nova, estranha, mas muito boa. Quando chegaram em casa, já era de noite. Meu primo Rodrigo estava esperando eles na porta. Ele disse que precisava falar com o pai urgentemente. Mais uma vez, os dois se trancaram no quarto. Dessa vez a conversa foi ainda mais longa, durou quase 2 horas. Quando saíram, meu tio estava com uma expressão diferente. Cansada, tipo derrotado. Minha tia perguntou o que tinha acontecido, mas ele disse que era assunto entre ele e o filho, e que ela não precisava se preocupar. Naquela noite, Roberto mexeu no computador até tarde. Minha tia foi dormir primeiro. Ela acordou de madrugada e viu que ele estava acordado, digitando alguma coisa. Ela não deu muita importância e voltou a dormir. No sábado de manhã, tudo parecia normal. Meu tio estava até mais animado. Falou em levar minha tia para ver uns terrenos que estavam à venda. Disse que queria construir a casa dos sonhos deles. Depois do almoço, ele disse que ia resolver umas coisas no banco e saiu sozinho. Ele voltou para casa às 7 da noite. Entrou pela porta, foi direto para o quarto, sem falar nada. Minha tia estruiu e foi atrás dele. Quando entrou no quarto, encontrou ele sentado na cama, com a cabeça entre as mãos, chorando. Ela perguntou o que tinha acontecido. Ele não respondia. Só chorava. Depois de uns 10 minutos, ele finalmente levantou a cabeça, olhou para ela e disse: "O dinheiro sumiu. Tudo. Não tem mais nada na conta." Minha tia achou que tinha entendido errado. "Como assim, sumiu?" Ele explicou que tinha checado a conta no banco e o saldo estava zerado. Os 23 milhões tinham desaparecido. Ela pegou o celular dele para ver com os próprios olhos. Realmente, o saldo estava em zero. O desespero tomou conta dos dois. Como isso era possível? Tinha que ser um erro do banco, um bug no sistema, alguma coisa. Eles ligaram para o banco imediatamente, mas era fim de semana e só conseguiram falar com o atendimento automático. Não tinha como resolver nada até segunda-feira. Aquela foi a noite mais longa da vida deles. Minha tia me contou que nenhum dos dois dormiu. Ficaram a noite inteira tentando entender o que tinha acontecido, checando o aplicativo do banco a cada 5 minutos, esperando que o dinheiro voltasse magicamente. No domingo de manhã, meu tio foi até a agência, mas estava fechada. Ele bateu na porta, tentou ligar para todos os números que tinha, mas nada. Ia ter que esperar até segunda. Nesse meio tempo, ele começou a checar o extrato da conta pelo aplicativo. E foi aí que viu. Na sexta-feira à noite, às 11h43 da noite, tinha sido feita uma transferência. Uma única transferência, de R$ 23.417.000. Todo o dinheiro, para uma conta em outro banco. Ele não tinha feito aquela transferência. Ele tinha certeza absoluta. Ou, pelo menos, era o que ele dizia para si mesmo. Mas no fundo, lá no fundo, uma pulga começou a picar atrás da orelha dele. Ele lembrou de ter mexido no computador na sexta-feira à noite, lembrou que estava cansado, que Rodrigo tinha enchido a paciência dele com um papo de investimento que ia multiplicar o dinheiro rapidamente. Ele fez a transferência, colocou a senha, confirmou, tudo com o filho dele do lado, dizendo que estava fazendo a coisa certa. E agora o dinheiro tinha sumido. Na segunda-feira de manhã, meu tio foi correndo para o banco, antes mesmo de abrir. Ele quase arrombou a porta. Quando finalmente conseguiu falar com o gerente, explicou a situação toda. O gerente checou o sistema e confirmou. A transferência tinha sido feita da conta dele mesmo, com a senha dele, com a autenticação de 2 fatores. Tecnicamente, não era fraude. Era uma transferência autorizada. Meu tio entrou em pânico. Ele tentou ligar para Rodrigo umas 50 vezes. O telefone estava desligado. Foi até a casa onde ele morava, um apartamento alugado. O apartamento estava vazio. Os vizinhos disseram que tinham visto ele saindo no sábado de manhã com 2 malas grandes. Aí caiu a ficha de todo mundo. Rodrigo tinha aplicado um golpe no próprio pai. Ele tinha bolado tudo, esperou a herança cair, convenceu o pai a transferir o dinheiro para uma conta que ele controlava, usando a desculpa de investimento, e no segundo que o dinheiro entrou naquela conta, ele transferiu tudo de novo para outras contas, provavelmente em vários países diferentes, e desapareceu. Minha tia entrou em depressão. Ela não conseguia aceitar que o próprio filho tinha feito aquilo. Meu tio ficou em choque por dias.
Ele mal falava, mal comia. A família toda ficou abalada. Mas o pior ainda estava por vir. Porque não era só Rodrigo no esquema. Alguns dias depois, a polícia conseguiu rastrear parte das movimentações. O dinheiro tinha sido dividido em várias transferências menores e enviado para contas diferentes. Uma dessas contas pertencia a um primo distante que ninguém da família via há anos. Outra pertencia a um conhecido de Rodrigo que trabalhava justamente com esse tipo de golpe. E tinha uma outra conta, essa que deixou todo mundo chocado. A conta era da namorada de Rodrigo, uma menina que ninguém da família conhecia direito. Ela tinha recebido uma transferência de 5 milhões de reais e sumiu também. A investigação revelou que Rodrigo tinha planejado tudo com meses de antecedência. Ele sabia da herança antes mesmo do meu tio. Como? Porque ele tinha Contratou um investigador particular para descobrir se tinha algum dinheiro escondido na família. Quando descobriu sobre a tia distante, ele começou a arquitetar o plano. Ele esperou a herança cair. Ganhou a confiança do pai. Pressionou ele no momento de fraqueza e executou o golpe perfeitamente. A polícia abriu investigação. Eles descobriram que Rodrigo tinha saído do país, pegou um voo para o Paraguai no sábado de manhã e de lá provavelmente seguiu para outros lugares. O dinheiro foi dividido em tantas transferências diferentes que ficou quase impossível rastrear tudo. Meu tio conseguiu recuperar uma parte mínima, cerca de 800 mil reais, que ainda estavam em uma das contas intermediárias. Mas os outros 22 milhões? Desapareceram. Foram para carteiras de criptomoedas, contas em paraísos fiscais, lugares onde o governo brasileiro não consegue chegar. Roberto tentou processar o banco, mas não teve como. Ele tinha feito a transferência, tinha colocado a senha, tinha confirmado tudo. Legalmente, o banco não tinha responsabilidade. A família se destruiu. Minha tia teve que fazer terapia. Meu tio ficou deprimido por mais de 1 ano. Os outros filhos dele ficaram revoltados com o irmão. Teve gente que defendeu Rodrigo, dizendo que ele estava desesperado, que devia dinheiro para pessoas perigosas, mas a maioria só sentiu nojo mesmo. O pior de tudo é que ninguém sabe onde Rodrigo está hoje. Já faz 3 anos que isso aconteceu e ele nunca mais deu sinal de vida. Não ligou, não mandou mensagem, não tentou se explicar. Simplesmente sumiu com o dinheiro e deixou a família em pedaços. Meu tio voltou a trabalhar na loja de materiais construção. A casa ainda está sendo paga. O carro velho continua quebrando. A única diferença é que agora ele tem 800 mil reais guardados, que ele jurou nunca mais mexer. E tem uma ferida que nunca vai cicatrizar. Porque a pior parte de tudo isso não foi perder o dinheiro. Foi descobrir que o próprio filho era capaz de fazer uma coisa dessas. Foi a traição. Foi olhar para trás e perceber que cada conversa, cada abraço, cada "eu te amo" que Rodrigo disse para ele nos últimos meses antes da herança, era tudo mentira. Era tudo parte do plano. Hoje em dia meu tio não fala mais sobre o assunto. Quando alguém toca no nome de Rodrigo, ele muda de assunto, mas eu vejo nos olhos dele. A mágoa está lá. A tristeza está lá. A pergunta que ele nunca vai conseguir responder: como o filho faz isso com o próprio pai? E sabe o que é mais louco? Tem gente na família que ainda defende Rodrigo, que diz que ele deve ter tido um motivo, que talvez ele estava sendo ameaçado, que algum dia ele vai voltar e explicar tudo. Mas eu não acredito nisso. Ninguém rouba 23 milhões do próprio pai e desaparece se não for uma pessoa ruim de verdade. A história do meu tio virou até caso de estudo. Um advogado que acompanhou o caso disse que era um dos golpes mais bem planejados que ele já tinha visto. Porque Rodrigo não invadiu a conta do pai. Ele não hackeou nada. Ele simplesmente usou manipulação psicológica. Esperou o momento certo, aproveitou a confiança e destruiu a vida de todo mundo no processo. E o mais assustador? Isso pode acontecer com qualquer um. A gente sempre acha que conhece as pessoas, principalmente família. A gente confia, a gente acredita. Mas às vezes a pessoa que está do nosso lado é capaz de coisas que a gente nunca imaginaria.
Meu tio aprendeu isso da pior forma possível. Ele ganhou uma fortuna e perdeu tudo em 48 horas. Mas mais do que isso, ele perdeu o filho. E esse tipo de perda não tem dinheiro que pague. Se tem uma lição que eu tiro dessa história toda, dinheiro muda as pessoas. Ou melhor, dinheiro revela quem as pessoas realmente são. E às vezes, o que a gente descobre não é nada bonito. Hoje, 3 anos depois, a investigação ainda está aberta. A polícia ainda procura Rodrigo, mas as chances de ele ser preso são mínimas. Ele provavelmente está vivendo em algum país sem extradição, gastando o dinheiro que roubou, sem sentir um pingo de remorso. E meu tio? Ele está vivo, está trabalhando, está tentando seguir em frente. Mas uma parte dele morreu naquele dia, a parte que acreditava que família é sagrada. A parte que confiava nas pessoas. Essa parte nunca vai voltar. Essa é a história mais triste que eu conheço. Uma história de como a ganância pode destruir tudo, de como até as pessoas que a gente mais ama podem nos trair, e de como, às vezes, o maior pesadelo não vem de fora, vem de dentro de casa. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal.